Você acabou de pegar o gatinho, trouxe na sua casa, só que você não sabe nem como cuidar e nem os itens necessários que ele precisa. Então eu tenho umas dicas valiosas para você. Fica comigo até o final do vídeo. Quando a gente é mãe ou pai de um pet de primeira viagem, é normal a gente não saber como cuidar de um gatinho, onde a gente deve colocar os potes de areia, qual areia a gente deve usar. Então, eu separei aqui as melhores dicas para você ter uma relação saudável com o seu gato. Vem comigo! E o primeiro item que deve aparecer na sua lista é comedouro e bebedouro. Os gatos realizam diversas refeições pequenas ao longo do dia. Por isso, o nosso gato deve ter água fresca e comida à sua disposição. Os recipientes devem estar localizados longe da caixa de areia e, se possível, espalhados pela casa. Devemos optar por recipientes que são facilmente laváveis e do tamanho suficiente para que o nosso gato possa comer e beber sem que os seus bigodes toquem nas bordas. Os gatos também gostam de ter o próprio espaço para comer e fazer suas necessidades. Por isso, prepare o ambiente para recebê-lo, separando um cômodo ou um cantinho específico da casa para brinquedos, arranhadores, potinhos de água e comida e outro para o espaço da caixa de areia. Se você notar, o seu gato frequentemente comerá apenas a comida que estiver no centro do comedouro pelo mesmo motivo. O ideal é optar por comedouros e bebedouros de aço ou cerâmica, tomando cuidado ao posicionar, pois eles podem quebrar ao cair de um lugar alto. Evidentemente, evitaremos sempre os recipientes de plástico. Além disso, se quisermos encorajar o nosso gato a beber água, o ideal é optar por uma fonte que o atrai, pois o animal terá sempre água corrente. E quando o gato chega na nossa casa, a gente já deve ter providenciado a alimentação dele, que é uma das coisas fundamentais para que ele se sinta bem na nossa casa. O ideal seria que informassem sobre qual tipo de alimento o gato estava comendo anteriormente e avaliar se é adequado, se podemos mantê-lo ou realizar um processo de transição. Para mudar os hábitos de alimentação do gato para outras marcas ou outros tipos de comida, a gente deve seguir o passo a passo. Comece misturando 70% a 80% da comida anterior com 20% da comida atual. Após alguns dias, reduza a quantidade da comida anterior usando 60% da comida anterior e 40% da comida atual. A gente vai seguir esse processo proporcionalmente por 1 ou 2 semanas, até que o alimento seja oferecido 100% do atual. É importante a gente analisar detalhadamente a composição do alimento que a gente vai oferecer para o nosso gatinho. Lembre-se que o gato é um animal basicamente carnívoro, por isso devemos rejeitar alimentos à base de cereais. Também, quando a gente escolher, a gente deve se basear na idade e na necessidade do felino. No mercado, encontramos rações para animais adultos e idosos, mas também para gatos castrados, com excesso de peso ou com problemas diferentes de saúde. Mais um item que você já deve providenciar é a cama do seu gatinho. A gente sabe que os gatos dormem muito no dia, podendo chegar até 18 horas quando adulto. Para desfrutar desse descanso, a gente precisa de um lugar que façam eles se sentir confortáveis e seguros. Dependendo da personalidade do gato, ele terá algumas preferências, mas eles tendem a gostar de lugares cobertos, onde se sentem mais protegidos. Além disso, eles também buscam lugares altos, onde possam controlar tudo desde cima. A cama do tipo ninho também é super importante para o nosso gatinho e pode ser uma preferência dele, principalmente se ele conviver com outros animais, pois isso servirá de refúgio se ele não quiser interagir ou desejar descansar completamente sem ser incomodado. Como a gente já viu, os gatos tendem a dormir bastante ao longo do dia. Então, a gente deve oferecer essas caminhas espalhadas pela casa, em lugares de preferência onde a gente mais fica para ter o nosso cheirinho e misturar com o dele. O próximo item que você deve providenciar para o seu gatinho e que faz parte de uma necessidade comportamental é o arranhador. O arranhador permite, além de afiar as unhas, que eles se exercitem e marquem território.
Se não facilitamos uma zona de arranhador, eles procurarão os nossos sofás, as cortinas, os móveis. A primeira coisa do arranhador é que ele deve estar localizado numa das áreas principais da nossa casa. Se a gente deixar o arranhador escondido em um canto, o gato vai procurar outro objeto para afiar as suas unhas. Além disso, também é conveniente deixar o arranhador alto o suficiente para que o gato possa se esticar completamente ao usá-lo. E ainda, ele deve estar estável, para não se mover quando o gatinho saltar em cima dele. Se escolhermos uma torre de arranhadores, aquela residência felina com várias alturas, isso servirá como uma academia e ajudará o gato a se manter em forma. Eu quero ressaltar aqui uma coisa que é super importante com vocês. Nessa primeira semana, a gente deve evitar punir o gato ou repreender, porque a gente está numa semana ali de adaptação. Então, se ele procurar o seu sofá ou se ele fizer alguma coisa que você não gostar, tente direcionar esse comportamento para uma coisa que a gente quer. Se a gente pune logo de começo, a gente tem chances totais de já quebrar esse laço na primeira semana. E o próximo item do nosso enxoval do gato é a caixa de areia, que é super importante para o nosso gatinho. Existem praticamente dois tipos no mercado, a do tipo fechada e a do tipo aberta. Eu não gosto da que é fechada, porque o gato ele precisa conseguir ter o espaço suficiente para dar uma volta completa, sem ter que ficar se contorcionando ali, sem ter que fazer movimentos difíceis. Além disso, devemos garantir que as caixas sejam baixas para facilitar a entrada e saída do gato e também devem estar localizadas em um lugar tranquilo, sem corrente de ar e longe de comedouros e bebedouros. Quando eu falo que a caixa de areia deve estar em um lugar seguro, o que eu quero dizer com isso é que a gente deve evitar de colocar a caixa onde o gato pode tomar um susto de repente, como por exemplo, ao lado de uma máquina de lavar. Imagina o gato estar ali sentado fazendo as suas necessidades e do nada bum 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 bum, bum aquele barulho super assustador para o gatinho. Isso pode fazer com que o gato nem volte mais a usar a caixinha de areia. E o item a seguir, que é a caixinha de transporte, é um item básico e um item de segurança que é indispensável. Mesmo se a gente não viajar com o gato, a gente precisa levá-lo no veterinário de tempos em tempos. Às vezes a gente também precisa fazer uma mudança e também a caixa de transporte já serve como uma caminha para o gato. Então, uma dica que eu dou aqui é a gente fazer com que essa caixa já seja um lugar de descanso, um lugar seguro para o gato. A gente pode começar a fazer com que ele vá para lá atraindo com petiscos, colocando uma ração, colocando um brinquedo, coloca ali uma cobertinha com o seu cheiro também, para que ele se sinta confortável e não tenha uma visão negativa da caixa. Para que o transporte seja seguro e confortável, é melhor que ela seja daquelas do tipo desmontável. Assim será mais fácil movê-lo quando a gente precisar e podemos limpá-lo facilmente. Além disso, recomenda-se que seja rígido e de plástico, já que são mais seguros em caso de acidente de carro e também são mais fáceis para limpeza. E antes mesmo de trazer o gatinho para casa, é imprescindível a gente já colocar telas, colocar uma proteção para aquele gatinho. A gente sabe que eles são super curiosos, que eles gostam de fazer descobertas diárias, então a gente já deve colocar como uma forma de proteção. Se moramos em um apartamento, devemos proteger nossas janelas, porque as quedas são muito mais frequentes do que pensamos. A síndrome do gato paraquedista é um exemplo disso. O nosso gato não vai pular ali sem uma razão, mas ele pode tentar caçar ou simplesmente tropeçar e cair. Por isso, é melhor tomar precauções. A colocação de uma rede mosquiteira não funciona, pois elas não são fortes o suficiente. Devemos optar por uma malha específica para esses casos, que podemos encontrar em muitas lojas de animais. Não menos importante, é essencial a gente falar do enriquecimento ambiental para o nosso gatinho, estimulando a sua saúde física e mental. Também usar brinquedos de inteligência, brinquedos dispensadores de alimentos, varas ou simplesmente uma sessão de massagem e relaxamento.
Embora os gatos pareçam mais independentes, não se esqueça que eles são animais muito sociáveis e precisam se relacionar para serem felizes. Dedique tempo para brincar com o seu gatinho e você vai ver que a sua relação vai ser outra e vai ser muito mais duradoura. A gente não precisa ficar ali estimulando o nosso gatinho por mais de 1, 2 horas. Aliás, isso não faz nem bem para o gatinho. O nosso gato é um caçador de velocidade, de intensidade e não de distância. Então não adianta a gente ficar ali por horas brincando com ele. E ganhar a confiança de um gato é um passo fundamental num processo de adoção do gatinho. A gente sabe que a melhor relação é a base da confiança, e principalmente quando se trata dos gatinhos. Às vezes, eles são ariscos e assustados. Quando a gente cria uma relação de segurança e respeito, os gatinhos passam a ser animais de estimação super carinhosos e amorosos. O segredo para conquistar a confiança do nosso felino é a gente ter respeito, paciência e dedicação. Quando os gatos são filhotes, eles tendem a ter uma personalidade naturalmente mais arisca e assustada, por conta do seu instinto de sobrevivência. Embora essas características possam parecer um beco sem saída, é verdade que existem formas de contornar a situação. É um processo demorado que envolve a adaptação dos gatinhos a um novo ambiente e a novas pessoas. Então pense, tudo isso requer uma boa dose de calma e tranquilidade. E afinal, como a gente conquista a confiança do nosso gatinho? O primeiro passo é a gente respeitar o espaço dele. Confiança tem tudo a ver com respeito de limites, e a gente não deve forçá-lo a fazer algo que ele não quer ou para a qual não está pronto. É assim para os humanos e também no relacionamento entre pet e tutor. Por isso, se a ideia é conquistar um gato que já é desconfiado, o melhor é não forçar interações, mas deixar que ele venha até você quando ele estiver pronto. Fique no mesmo cômodo que ele, mas sem pressionar a interação. Apenas a sua presença fará com que ele se acostume aos poucos. Os gatos também gostam de ter o próprio espaço para comer, fazer suas necessidades e brincar. Por isso, prepare todo esse ambiente, separando um cômodo ou cantinho específico da casa para brinquedos, arranhadores, potinhos de água e comida e o próprio para-caixa de areia. Para conquistar a confiança do nosso gatinho, a gente precisa lembrar que são vários fatores envolvidos, e um deles é o tempo. A fase de adaptação pode durar várias semanas a meses, então é preciso ter paciência para esperar o tempo que for necessário para o gatinho se acostumar com você. Uma dica aqui super importante para a gente acelerar esse processo todo da confiança do gatinho é a gente fazer uma associação positiva, ou seja, a gente associa a nossa presença sempre com algo que é positivo para ele, como brinquedos, carinho e principalmente petisco ou a ração. Assim, ele vai passar a associar a sua presença, a sua imagem, a um momento de felicidade e de confiança. E mais uma coisa para a gente fazer aí para o nosso gatinho, para a gente ganhar a confiança dele, que pode parecer bobo, mas é super verdade, é a gente dar amor e carinho para ele. Quando a gente demonstra que a gente ama ele, que a gente quer cuidar dele, ele se sente muito mais seguro e ele se sente confortável com a sua presença. Então, converse com o seu gatinho, faça carinho no topo da cabeça, demonstre que você está ali para ele quando ele se sentir assustado. Então, converse com o seu gatinho, faça carinho no Então converse com o seu gatinho, faça carinho no topo da cabeça, demonstre que você está ali para ele. E quando ele se sentir assustado, ele pode recorrer a você. O ideal é fazer isso apenas quando o gatinho oferecer liberdade, o que vai acontecer aos poucos. Do contrário, ele vai se sentir que está tendo seu espaço invadido e ficar com medo do tutor. Construir um ambiente seguro, construir ali um ambiente em que ele possa expressar o comportamento natural da espécie, dar amor, dar carinho e respeitar um gatinho
é tudo o que você precisa para ter uma relação saudável e duradoura. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Me deixe aqui nos comentários como foi a adaptação com o seu gatinho. Até a próxima!